partir disso eu posso projetar essa participação no PIB. Pode parecer uma questão muito técnica, mas ela é muito importante ser referida, porque é aquela ideia de novo. Eu estou usando um dado, mas o que está por trás desse dado? Qual é a inteligência que está por trás desse dado? Por que a Firjan, então, evidente, vocês podem me perguntar, bom, então por que a Firjan, com economistas muito bons, um órgão muito competente, com muita grana para fazer pesquisa, por que eles usaram esse modelo, então? Por necessidade. Porque a Firjan, ao fazer esse estudo, não tinha acesso naturalmente aos dados fiscais de todos esses estados em que ela queria estabelecer a comparação. Então ela usou uma outra metodologia. É a metodologia que nós estamos usando nessa parte que eu estou chamando de inovadora, nós estamos chamando de inovadora, no nosso mapeamento de cadeia da indústria criativa, parte do princípio de que nós vamos usar esses dados, saídas fiscais, para ter um número mais preciso, para ter uma interpretação da estrutura mais precisa. Então, nesse lado inovador, a gente vai estar continuando, porque olha, vocês fizeram assim, mas nós, por felicidade, temos acesso a algum tipo de dados que vai nos permitir uma análise um pouco mais precisa, um pouco mais próximo da realidade. Pelo lado da inovação, entre aspas. Pelo lado da comparação, nós utilizaremos base RAIS para mensurar número de empregos dentro dos setores selecionados, para mensurar número de empresas, renda do trabalho, com todas as dificuldades que isso gera. Ou seja, abrindo, entendendo que eu não vou poder mensurar a informalidade, mas como o Paulo colocava de manhã, isso pode mostrar, nos mostrar alguns setores em que, onde a participação é alta, provavelmente a informalidade também é alta. Então, nos dá tendência, nos dá a possibilidade de enxergar melhor o setor. Porque o grande objetivo de tudo isso é ter uma radiografia do setor, ou seja, entender primeiro, se esse setor é representativo ou não é. Segundo, o que é a representatividade desse setor. Porque não necessariamente um número baixo ou menor do que esperado, ele mostra um setor não representativo. Eventualmente a representatividade do setor, a importância econômica do setor, está em outros elementos que não se capturam no curto prazo, talvez. Se capturam no médio e longo prazo, ou não se capturam na estrutura de participação em valor de produção. Então, gente, a ideia central, só para organizar e já encaminhando aqui nessa parte, para o Marcos poder tratar um pouco mais dos setores específicos e que tipo de informação a gente está produzindo, só para formalizar então, nós estamos seguindo as duas características desejáveis e fundamentais da ideia de ser um modelo eficiente, ou seja, poder lidar com dados disponíveis de qualidade e ter um bom nível de comparação, utilizando a RAIS, ressalvando-se o problema da informalidade, utilizando saídas fiscais, ressalvando-se o problema da captação do setor de serviços, que eu já me referi anteriormente, e, por uma ideia de comparação, nós incluiremos aqui, no nosso estudo, as tais atividades de apoio, as atividades de lucro e as atividades relacionadas. Porque, sinceramente, desde que a gente não misture essas coisas, e aí sim a gente vai estar botando no mesmo saco coisas diferentes, do ponto de vista da produção do cálculo, não gera assim um trabalho adicional enorme você incluir as atividades de apoio, segmentar elas na análise e dizer, olha, isso é o que a Firjan chama de atividade de apoio, nós estamos também chamando de atividade de apoio, e pode ser comparado. Bem, seguindo aqui, eu já falei um pouco da proposta metodológica da Firjan, eu não vou me estender muito nisso. A proposta metodológica da Fundap é bastante parecida, a única diferença é que ela contempla setores em termos de atividades econômicas diferentes. Isso gera também uma impossibilidade de comparação com a Firjan.
o estudo da Fundap de São Paulo e o estudo da Firjan do Rio não são passíveis de comparação. Justamente por isso, porque a Fundap parte de uma ideia muito mais fechada, contemplando muito menos setores, dizendo o seguinte: olha, a economia criativa está embasada nas manifestações humanas ligadas à arte nas diferentes modalidades, seja na criação, como pintura, escultura, artes cênicas, ou seja nas atividades criativas com viés de mercado da atividade e publicidade. E para por aí. Vendo as atividades econômicas, vocês verão que é uma diferença. Bem, então aqui para encerrar essa parte, para passar a palavra para o Marcos, eu preparei algumas respostas para algumas perguntas que tem nos feito, né? Inclusive, se tiver um jornalista que usar isso como entrevista, né, pode. Que é o seguinte: primeiro, o mapeamento mostrará a dimensão econômica precisa de todas as atividades que podem ser consideradas criativas ou culturais? Não. As atividades selecionadas foram coeficientes de comparação, como eu disse anteriormente. Um número, né? O número com o qual a gente está trabalhando, e já estamos colhendo informação para isso, não mostrará a dimensão econômica precisa de todas as atividades que poderiam ser consideradas criativas ou culturais. O número esse relativo aos impactos econômicos oferecerá informações absolutas sobre qual é a exata participação econômica das indústrias criativas no PIB do Rio Grande do Sul? Não. O valor encontrado será uma aproximação do valor adicionado por essas atividades no produto. Teremos participação aproximada na estrutura da indústria de transformação e no comércio, porque o setor de serviços é um problema. Minha atividade não foi considerada. Estou fora de economia criativa? Não. O modelo analítico é sempre uma simplificação da realidade que é muito complexa. Ou seja, ao fazer escolhas, eventualmente a gente tem que abrir mão de alguns setores econômicos, algumas atividades econômicas, porque não existem dados. Não quer dizer que jamais vai poder integrar um modelo de análise ou que é estruturalmente externo a esse campo de indústrias criativas. Então, qual o principal sentido desse estudo? Primeiro, compor um modelo de análise eficiente, que seja factível em relação a dados disponíveis e inovador na análise de impactos. Segundo, compreender em linhas gerais qual o estágio de desenvolvimento da economia criativa, na visão da unidade, que é o nosso guia teórico, e dos demais modelos nacionais no Rio Grande do Sul, estadual, tanto internamente no Estado quanto nacionalmente. E quais serão os resultados práticos desse estudo para a sociedade? Primeiro, nós teremos relatórios analíticos agregados e particularizados que indicam o dimensionamento e o estado da arte do que foi definido então como economia criativa, tratando dados de forma eficiente e levando-se em conta entraves que são inevitáveis, do tipo falta de paradigma, que eu me referi antes, dificuldade de acesso a dados, setor econômico análise ainda se tem. Também, esse tipo de estudo pode identificar algumas necessidades de avanço na produção de estatísticas para análise do setor e apontamentos sobre possíveis caminhos. Quer dizer, a dificuldade que a gente encontra ali na leitura do dado pode servir como um insight para que o sistema de estatística seja melhorado a fim de atender esse tipo de modelo. Segundo, e terceiro, melhor dizendo, esse modelo é uma tentativa de que tenhamos um modelo que seja inovador nacionalmente e seja submetido para crítica e evolução. Sobretudo, a ideia de que, sem a Firjan, não existiria esse mapeamento, e esse mapeamento pode oferecer uma base para críticas e evolução, né, em termos de produção estatística propriamente dita. Bem, vamos fazer o seguinte: agora eu vou passar a palavra para o Marcos, né? Que ele vai tratar um pouco dos setores que nós estamos incluindo e que tipo de dados será produzido sobre cada setor, e a gente vai ali já apresentar alguma informação preliminar.